Quero ler a palavra de Deus nesta noite para nossa edificação. Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40, onde está escrito: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Queridos irmãos, amadas irmãs, neste momento do ministério do Senhor Jesus, que já caminhava para o final, se aproximava do momento em que ele seria sacrificado na cruz do Calvário, em nosso favor, em nosso benefício, para nos comprar e nos redimir com a sua morte e morte de cruz. E alguém, olhando para o Mestre amado, que não eram neste momento os seus apóstolos. Se você ler os versículos anteriores a esse texto que nós lemos, você vai descobrir que quem fez essa pergunta ao Senhor Jesus foram os escribas e fariseus, os líderes religiosos de Israel, aqueles que perseguiam o Senhor Jesus, aqueles que vigiavam a vida do Filho de Deus, buscando ocasião para lhe prejudicar, para lhe acusar, para lhe prender, para lhe condenar. Mas eles reconheciam uma grande virtude na vida do Filho de Deus. Por isso que a primeira palavra é Mestre. Qual é o grande mandamento na lei? Chamar alguém naquela época de mestre era o reconhecimento de que tal pessoa efetivamente ensinava a verdadeira palavra de Deus. Até os inimigos de Jesus estavam reconhecendo de que ele era um homem de Deus. Deus faz isso conosco também. Não te dizem, não falam para você, mas o teu testemunho, o teu modo de vida, a forma como você anda, a forma como você fala, a forma como você vive, estão observando e vão ter que reconhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Mestre, irmãos, o Senhor Jesus, ninguém foi igual a Ele.
Nós somos apenas miniaturas de Cristo, diz a palavra de Deus, imitadores de Cristo. Mas o homem, por mais inteligente que seja, por mais sábio que possa imaginar, por mais estudioso que se possa pensar, não chega nem à sombra do Senhor Jesus. E ele ensinava, diz a Bíblia, diferente dos escribas e fariseus, porque ele ensinava com autoridade, porque ele era a própria verdade em essência. E a pergunta que fizeram ao Senhor Jesus tinha uma importância muito grande. Qual é o grande mandamento na lei? Há quem diga que eles estavam experimentando o Senhor Jesus, querendo colocar Jesus contra a parede, querendo colocar Jesus em uma armadilha, porque se Jesus falasse mal da lei de Moisés, sistematicamente seria preso, acusado de ser contra o próprio Deus e contra a lei de Moisés, contra as autoridades de Israel. Essa pergunta foi uma armadilha. Aí o Senhor Jesus usa a própria palavra de Deus como resposta. E é o que nós precisamos fazer, é conhecer a palavra de Deus, para quando alguém nos indagar, termos a resposta de acordo com a Bíblia Sagrada. Aleluia, glórias a Deus. É uma arma poderosa, é imbatível, é infalível, quando nós usamos as Escrituras para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem a verdade bíblica. Qual é o grande mandamento da lei? Aí o Senhor Jesus, ele fala sobre 2 mandamentos. O primeiro, disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que é que o Senhor Jesus estava falando diante deste interrogatório? Jesus estava falando de prioridade. O que é mais importante para nós? O que é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Qual deve ser o nosso relacionamento com Deus? Aí ele diz 3 coisas. A primeira, amar a Deus de todo o teu coração. Os irmãos sabem, as irmãs também, que o coração é símbolo de amor. Quando alguém está na internet, aí quer mandar uma mensagem, né, para outra pessoa, dizendo que ama aquela pessoa, então bota um coraçãozinho, é assim? Símbolo de amor, o coração. Amar a Deus com a metade do coração, é? Não. Apenas com uma parte? Não. É de todo o teu coração. A Bíblia Sagrada, ela fala, irmãos, sobre 3 tipos de amor: amor ágape, amor filho e amor eros. O amor ágape é este amor que está aqui neste texto. É o amor que Deus sente por nós, e o amor que nós sentimos por Deus é o amor ágape, é o amor mais verdadeiro que possamos pensar ou imaginar. É o amor ágape. O segundo é o amor filho.
que é o amor fraternal, é o amor à amizade, é o amor de família, da família de Deus, é o amor que deve prevalecer entre nós, o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E o terceiro é o amor eros, sobre o qual não falamos nesta noite, que é o amor carnal, é o amor paixão, é o amor de uma mulher para outro homem, ou vice-versa, é o amor negativo que gera adultério, fornicação, prevaricação, prostituição. Desejamos falar nesta noite sobre o amor ágape e o amor filho, que é o amor fraternal. E este primeiro amor, que é o amor que nós devemos ter para com Deus. Glória a Deus. Ele exige, ele deseja, é o que ele mais quer, é que nós o amemos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor por nós, do nosso Deus, é grande, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira, essa tal maneira é que não tem limite, não pode se descrever um tamanho, um diâmetro. É o maior amor que tem, é o amor de Deus por nós. Sabe por quê? Que todos os dias nós levantamos pela manhã, porque Deus nos ama. Esse amor de Deus é traduzido pela sua compaixão, pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Deus, eu acho linda essa expressão do apóstolo Paulo escrevendo ao Romano: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando não merecíamos este amor, Ele derramou, porque Cristo, quando nasceu aqui na terra, era a própria manifestação do amor de Deus. E quando eles perguntam para o Senhor Jesus qual é o grande mandamento, Jesus lembra a própria lei de Moisés. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É sem reserva. Nós temos que amar a Deus mais do que amamos as riquezas materiais. Nós temos que amar a Deus mais do que amamos o mundo. Este é o primeiro amor que deve ocupar o trono do nosso coração. E como nós provamos que amamos a Deus? Na Bíblia está escrito, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Acompanha comigo o que está escrito nesta palavra. Como que eu provo que amo a Deus? Esse texto diz assim, presta atenção, repetindo Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que é que Deus pede de mim e de você?
O que Deus quer de nós? Aí o texto diz: senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Preste atenção, o que é que Deus quer de nós? Primeiro, que nós venhamos a temer o seu nome. Quando nós tememos a Deus, nós andamos, como diz aqui no sertão, andamos direitos, andamos de maneira correta, temendo a Deus. Não é somente quando estamos na igreja, não, é lá no sítio, sozinho. Quando tememos a Deus, não fazemos coisas erradas. Na nossa casa, quando tememos a Deus, não fazemos coisas erradas. Na rua, quando tememos a Deus, não fazemos coisas erradas. Sabe por quê? Porque este temor nos leva à responsabilidade e à reflexão de que um dia iremos prestar conta do que fazemos de certo e de errado. Segundo Coríntios 5:10 diz que todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse temor é o que Deus espera de nós. Segundo, que o sirvamos. Nós, quando temos um emprego, servimos fielmente a empresa, ao patrão, sim ou não? Sim. Mas muitos dizem que servem a Deus, porém de qualquer maneira. Pode ser assim? Não. Devemos sim servir a Deus com retidão de coração, com sinceridade, com humildade, com simplicidade. Servir a Ele, irmão, com todo o amor. Terceiro, que guardemos os seus mandamentos, andemos nos seus caminhos. É o que Deus quer, é o que Deus exige, é o que Deus requer, é o que Deus deseja de cada um de nós. Temor a Ele, guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, o servir. E o quarto está no próprio texto, que é amar ao Senhor. Aí amar com toda a nossa alma. Isso representa com todo o nosso ser mais essencial e com todo o nosso pensamento. Isso significa dizer o quê? Que a todo momento precisamos pensar em Deus, que a nossa mente, o nosso pensamento esteja sempre ligado nele, que nós venhamos a amar a Deus com todas as nossas forças, irmãos. Verdade é que nestes últimos dias a palavra que disse Jesus está se cumprindo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está esfriando. Eu diria que o amor de muitos já congelou. Por isso que se percebe uma frieza. Hoje aqui era para ter pelo menos 40 ou 50 pessoas, sim ou não? Sim. E eu sou muito grato a Deus pela presença de cada um dos irmãos e das irmãs. Como disse outro dia, não é por mim, é por Deus, é pela obra de Deus, é pela igreja de Deus, é pelo povo de Deus, é para a nossa própria edificação.
Hoje eu estava orando e dizendo: Jesus, eu quero aprender da tua palavra nesta noite. E não pense, os irmãos, que é só você que sai aqui edificado pela palavra de Deus, não. Quem mais sai edificado sou eu. Porque eu leio, mas não fico planejando nem pensando o que vou dizer aqui do púlpito da igreja, não. Eu não fico imaginando, vou dizer isso ou aquilo, não. Eu leio a palavra de Deus, pesquiso a palavra de Deus, mas sou sempre dependente do Espírito Santo, para que a minha voz seja instrumento do Espírito Santo, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Primeiro mandamento é amar a Deus acima de qualquer coisa. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí Jesus entra no segundo mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o segundo, semelhante a este. O segundo mandamento não é diferente do primeiro, tem a mesma importância. Eu digo sempre que a nossa vida cristã é olhando para cima e ao nosso redor, para o nosso semelhante. E este amor filho, o amor fraternal, aí é que tem esfriado o egoísmo, o egocentrismo. Você encontra muitas pessoas dizendo: eu estando bem, não quero nem saber dos outros se está mal ou não. Isso é egoísmo, isso é prepotência, isso é orgulho. Nós devemos sim nos preocuparmos uns com os outros. Isso significa dizer o amor fraternal na prática. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus disse que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo? Porque eu jamais vou desejar o mal para mim mesmo. Porque eu cuido de mim. Se eu cuido de mim e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu cuido do meu próximo. Eu não vou me permitir passar fome se eu tiver o pão de cada dia. Isso é uma preocupação conosco mesmo. Devemos nos preocupar com o bem-estar do nosso semelhante. Eu estava lendo hoje um texto muito importante do Senhor Jesus, quando Ele representou este amor fraternal que nós devemos praticar para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Foi uma parábola com um ensinamento profundo, em que ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. E respondendo Jesus diz, preste atenção: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho quem? Um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Viu ali o coitado no chão, todo quebrado, machucado, passou de largo. De quem que Jesus estava falando? Dos chefes religiosos, dos líderes religiosos,
daqueles que ocupam a cadeira de Moisés, daqueles que ocupam os primeiros assentos, daqueles que se acham mais importantes do que os outros, os sacerdotes. Aí ele continua dizendo: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo, desprezou. O levita, quem é o levita? Para a época do Senhor Jesus, era aquele que servia na casa de Deus, era aquele que cuidava do templo, era aqueles que cantavam. Os sacerdotes são os pregadores, os levitas são os cantores, os religiosos da época. Não exerceram misericórdia e compaixão. Terceiro, aí ele diz assim, versículo 33: mas um samaritano, vou repetir, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Os sacerdotes passou de largo, os levitas passou de largo. Um samaritano, quem representava esse samaritano? Um gentil, alguém que não era nem religioso, aquele que não estava certamente dentro das igrejas, nos templos. Aí Jesus disse que vendo, se aproximou e teve compaixão dele. Isso é o amor fraternal na prática. Aí diz o texto: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou de quem? Dele. Cuidou do homem, limpou as feridas, colocou azeite, colocou medicamento, levou em cima do seu animal, o introduziu, digamos assim, em um hotel, se fosse hoje, que fala aqui de estalagem, e cuidou dele. Quando viu que o homem estava já bem melhor, o que aconteceu? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: olha, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Eu vou deixar esse dinheiro aqui, se não for o suficiente, você pode gastar mais dinheiro, compra o remédio, leva ele para consultar no médico, faz o que tem que fazer, e o que demais gastar, quando eu voltar, eu te pago. Qual, pois, aí Jesus pergunta, qual, pois, desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi que praticou o amor fraternal para aquele homem que estava destruído, caído, machucado, ferido, doente, acabado, arrasado? Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? Não. Foi um samaritano que
biblicamente falando, representa o Senhor Jesus. O bom samaritano é o Senhor Jesus, mas também representa aquele ser humano que tem um coração bom, que se preocupa com o seu semelhante, porque muitas vezes, irmão, não é necessário nós pegar o nosso dinheiro e dar para o nosso próximo, não. Às vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, de um apoio, você fazer uma visita e dizer: olha, eu estou com você, conte comigo. É isso que Deus espera de atitude no amor fraternal para cada um de nós. Eu sei o quanto é difícil nós pregarmos temas como esse nestes últimos dias. É muito difícil. Você não ouve esse tipo de pregação mais nas igrejas. Mas se é a palavra de Deus, nós temos que pregar e anunciar para que isso aconteça no nosso meio. 1 João capítulo 4, versículos 21 e 21. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É uma palavra difícil, mas é a palavra de Deus. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, aí eu digo que amo a Deus. A Escritura diz que se eu não amar o meu irmão que eu vejo, eu não posso dizer que amo a Deus, porque senão eu sou mentiroso. E dele temos este mandamento, que nos amemos, que nós que amamos a Deus, amemos também ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Eu fico pensando, sabe por que tanta maldade há nesse mundo? É falta de amor de uns para com os outros. Porque se nós amamos o nosso semelhante, jamais nós vamos dizer uma palavra para prejudicar quem quer que seja. Nós não vamos tomar nenhuma atitude para trazer prejuízo a quem quer que seja, se nós amamos o nosso próximo. Nós não vamos ter inveja de ninguém se nós amamos o nosso próximo. Nós vamos ficar felizes quando tomamos o conhecimento de que o nosso irmão, a nossa irmã, está sendo abençoado por Deus. Aí quem não ama, quando sabe que você está recebendo as bênçãos de Deus, fica com inveja, praguejando a sua vida, desejando o seu mal. Isso é falta de amor fraternal. Eu fico feliz, minha conterrânea Corrinha, que viveu lá no sítio Carnaúba, como criança, como eu, como nós, junto da nossa família, sofreram tanto. Outro dia a gente estava falando, passaram necessidade, ela sabe disso. E hoje eu fico feliz porque sei que ela está bem. O irmão dela, José, que foi um amigo de adolescência meu, está bem, toda a família bem. Isso é o que nós precisamos praticar, é ver o outro bem e ficar feliz por ele também. Isso agrada o coração de Deus, irmãos. Ainda 1 João capítulo 3, versículo 18.
Olha aqui a palavra que diz: meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem só de língua, mas por obra e em verdade. Quantas vezes, irmão, nós tomamos conhecimento de alguém que está passando um problema difícil e não vamos lá, não procuramos saber o estado da pessoa, ficamos sabendo que tem um irmão nosso, uma irmã nossa doente, enfermo, não fazemos uma visita, nem oramos muitas vezes. Isso é falta de amor fraternal. Nós vamos ser bem recebidos como bem-aventurados lá diante de Cristo, se nós cumprirmos estes dois mandamentos: amar a Deus acima de qualquer coisa e o nosso próximo como a nós mesmos. Não adianta passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira esquentando o banco de uma igreja e não praticar esses dois mandamentos que foram ordens direta e exclusiva do Mestre Senhor Jesus para nossas vidas. O que é ser um discípulo de Jesus? É aprender os seus mandamentos e colocar em prática no dia a dia, para que alguém olhe para nós e diga: eis um servo de Deus, eis uma serva de Deus, eis um legítimo representante de Deus aqui na terra. Quando nós somos praticantes dos seus mandamentos. Olha o que Jesus falou para finalizar. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 46. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu adversário. Havia esse ditado em Israel. Ele dizia assim: olha, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, o teu adversário. Mas eu, disse Jesus, o que é que eu quero que você faça? Aí ele diz assim: olha, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. É fácil? Não é. Você saber que alguém fala mal de você pelas costas e você ter que amar essa pessoa, é fácil? Não. Você tem conhecimento que alguém pragueja a tua vida, e é o que mais acontece, principalmente dos incrédulos contra nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Não é preciso você dizer uma palavra contra ninguém, não é preciso você fazer o mal a ninguém, não é preciso, mas as pessoas automaticamente te odeiam. Sabe por quê? Porque o que mais tem são pessoas usadas pelo inimigo contra o povo de Deus. Jesus fez o mal a quem? Jesus prejudicou a quem? Será que teve uma única pessoa que Jesus fez o mal? Prejudicou? Nenhuma. A Bíblia diz que ele ia por toda parte fazendo bem a todos, só fez o bem. E o que fizeram com ele? Andava em busca de uma palavra que Jesus falasse errada para acusar o Senhor Jesus. Ele não era inimigo de ninguém e se levantaram tantos inimigos contra ele
amar os nossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Alguém pragueia a sua vida, você faz uma oração abençoando a vida dele. Isso é bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam. Imagine aí, a Bíblia diz que é colocar brasa viva na cabeça de alguém, ele se levantando contra você, falando mal de você, desejando o teu mal, e você fazendo bem a ele, a ela. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Devemos orar por essas pessoas, orar para Deus transformar, orar para Deus resgatar, orar para Deus salvar, irmãos. Tem uma mulher aqui no nosso município que eu acredito que todo motoqueiro que passa em frente à casa dela solta uma praga contra ela. Qualquer pessoa que passa em frente à casa dela de carro deve soltar uma praga contra a mulher. Toda vez que eu passo orando por ela. Jesus, abençoa essa mulher, salva ela, liberta ela, tira a ignorância, Deus, transforma, dá uma oportunidade de ser transformada em uma nova criatura. É isso que nos está ensinando a palavra de Deus. Aí diz o texto: para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoa, Ele faz nascer o sol sobre o bom, sobre o ruim, sobre o perverso, sobre o malvado. Ele faz descer a chuva para todo mundo. Você já viu aqui, não só chove, esse ano só choveu na propriedade de Manuel Pedro. Você já viu isso? Nunca vi. Não. Chove de lá da Carnaúba até o final. Choveu esses dias, por esses dias, mais lá em cima do que para baixo aqui. Não foi? Aí sabe o que ele disse? Rapaz, lá estava precisando mais. Não foi? Deus manda na medida certa, porque Ele não faz acepção de pessoas. Assim deve ser nós. Às vezes nós julgamos uma pessoa pela aparência, por uma atitude, fez um erro, então já condenamos. Não deve ser assim. Deus não faz assim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, irmãs, sair aqui desta noite com esses dois pensamentos na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração: o amor sem reserva ao nosso Deus, e praticarmos na realidade o amor fraternal para com o nosso próximo. Se nós praticarmos o amor fraternal como Jesus nos ensinou, este mundo vai ser muito melhor, a nossa cidade vai ser muito melhor. Nós vamos dar exemplo como servidores, como servos de Cristo, como pessoas que amamos. Pode vir com 4 pedras na mão contra você, você vai com calma, com paciência, com tolerância, com amor fraternal, e no final vai dar tudo certo. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a vossa preciosa atenção, e acima de tudo, eu agradeço a Deus por mais esse momento tão abençoado
tão feliz aqui com os irmãos e com as irmãs.